Caça-Fantasma Apocalipse de Gelo. Será esse filme interessante? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, bora pro vídeo. Nessa sequência da franquia Caça-Fantasma, a família Spinger retorna para onde tudo começou, a famosa estação de bombeiros em Nova York. Eles pretendem unir os caça-fantasmas originais que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar o caça-fantasmas a outro nível. Mas quando a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal, os caça-fantasmas das duas gerações precisam juntar forças para proteger as suas casas e salvar o mundo de uma segunda era do gelo. Essa técnica de nostalgia, que não é a primeira vez que o Caça-Fantasma faz isso, e não é eles que iniciaram isso, de resgatar atores que iniciaram essa franquia junto com a nova geração, que as pessoas se unir por uma missão tão complexa, né? Aí já viu isso no Jurassic World, aí já vimos no Star Wars Despertar da Força, né? Entre inúmeros outros filmes, cada um com o seu propósito, às vezes só por fator nostálgico ou por um fator que precisam se unir para uma missão mais complexa. Mas claramente isso é fenomenal porque vai atrair público da geração antiga e tanto públicos que gostam de fantasmas e gostam de um filme de ação. Então é muito interessante isso. Mas em algum momento isso vai saturar demais e não vai ser um fator, digamos, que a pessoa vai pensar em assistir no cinema. Olha, tem esses atores da geração antiga, vamos ver? Então, sei lá, por enquanto dá certo, mas daqui a pouco vai ser um fator de ninguém vai se importar tanto. A grande maioria do público gostou bastante do primeiro Caça-Fantasmas, né? A história interessante, ela é envolvente, ela sai de Nova York e vai pro interior. É interessante isso. Só que ela patina muito, ela enrola muito, em diálogos muito desnecessários, tal. Eu acho que se fosse mais, enxugasse mais a história, tivesse a sua introdução, o seu motivo para ir para casa, que é interessante, e depois já tivesse os momentos de ação, pequenos fantasmas, até chegar no grande fantasma, que é o final do filme, beleza. Eu acho que o momento mais interessante e mais emocionante é o final do filme. Eu não vou dar spoiler, mesmo que o filme já tenha um tempo que lançou, mas não vou dar spoiler, mas é fator nostálgico, é o momento mais interessante, é o momento mais impactante, né? O resto do filme, eu acho um filme muito chato de assistir, né? Tentei assistir algumas vezes, porque, talvez esse dia eu não estava tão empolgado para assistir, talvez hoje eu tô mais empolgado, mas não desceu para mim, eu achei muito chato. E eu achava que o segundo filme também seria chato, mas eu fui muito surpreendido. Bom, por que eu achei o segundo filme muito mais legal e me surpreendeu positivamente? Bom, primeiro porque ele tem digamos, a paleta do Caça-Fantasmas clássico, uma coisa mais envelhecida, tal. Isso é muito interessante. Ainda mais que os takes que tem no filme remete muito aos clássicos filmes do Caça-Fantasmas, né? Ainda mais se você assistiu Caça-Fantasmas, você vai pegar referência da biblioteca, do fantasma que está na biblioteca. Então tem umas relações que é pro fã. Então eu acho que se você não quiser ver o primeiro filme do Caça-Fantasmas e quiser pular pro segundo, eu super recomendo, porque esse eu falo que é um filme 100% Caça-Fantasmas. Primeiro porque passa em Nova York, tem referência do Caça-Fantasmas, né? Ainda mais que tem essa união da velha guarda com a nova geração do Caça-Fantasmas, que tem uma mescla muito interessante e muito legal, né? Putz, é um filme muito legal, ele é um clichêzão, mas é um clichê muito legal de assistir, né? Tem a sua comédia, tem um fator nostálgico, vai atrair todos os públicos, que é demais de fato. Esse eu falo que realmente é um filme de caça-fantasmas. O outro, não. Temos inúmeros fantasmas nesse filme, até fantasmas lá dos caça-fantasmas clássicos que estão retornando agora. Isso é muito interessante. Mas o fantasma principal, que é super poderoso, grande, infelizmente, ele é poderoso, ele é forte, mas foi fácil de derrotar. Não vou falar como que foi derrotado, mas foi fácil de derrotar. Eu acho que se fosse uma coisa mais complexa, mais difícil, ou que fosse dividido em duas partes, sei lá, a primeira parte eles não conseguissem,
fizesse de tudo, fizeram vários upgrades nas máquinas, mas mesmo assim não conseguiram. E aí na segunda parte, pum, mata o fantasma super forte, alto, e aí ia ser interessante, que aí daria aquele suspense durante o filme. Mas infelizmente, pelo menos até então não temos um fantasma tão difícil. Pode ser até ameaçador, bem assustador, mas não foge disso. Essa fase nova do Caça-Fantasma, ainda bem que tá dando muito certo, né? Tanto pela sua história, tanto pela sua comédia, e a aprovação tá indo muito bem positivamente, né? Ainda bem, né? Porque lembrando que aquele filme que não deu certo, que é A Caça-Fantasmas, não é pelo fator de ser mulheres, mas sim pela história e não tem a sua identidade de Caça-Fantasmas, né? Não tem nada que remete a Caça-Fantasmas. Ah, mas tem a mulher pegando os fantasmas. Tem, mas precisava de alguma coisa a mais. Algo que nesse filme tem o quê? Trilha sonora, ambientação, tudo mudando para ser um filme interessante. Bom, os atores não tem nada o que dizer, são medianos, nada assim, excelentes atuações, mas não são atuações porcas, né? Mais interessante que como eles estão na fase de crescimento e o filme já se passou 4 anos do primeiro, alguns você viu uma mudança significativa da fisionomia, da altura e tudo mais, né? Principalmente do podcast, né? Mas, de resto, eu acho que é um filme muito divertido, que vale a pena ver nos cinemas, tanto para o público antigo, que viu os primeiros nos cinemas, e tanto para a nova geração, que gosta de ver filme de ação, gosta de ver filme de fantasmas. É uma boa indicação para você também. Fantasma mais comédia, não fantasma que vai te dar medo, te dar susto. Então, vai gostar, recomendo fortemente. Eu gosto muito mais desse filme, que é muito mais construído, suas histórias, um momento de nostalgia, um momento que vai reunir todo mundo, tanto da antiga geração quanto da atual, consegue dar uma mescla muito boa. E eu acho que esse ele faz jus do que é Caça-Fantasma do que esse primeiro filme que lançou há 4 anos atrás, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu gostei muito mais desse, eu aproveitei muito mais, né? É excelente. O CGI, não tenho o que dizer, tá impecável. Se você tá afim de ver Caça-Fantasmas, recomendo fortemente que tem um excelente roteiro, momentos interessantes da sua comédia, momento fator nostálgico que é fenomenal, não é gratuito, é um momento necessário para a trama. Então assim, é um baita filme legal demais. Recomendo fortemente que você assista nos cinemas. Então é isso. Antes de qualquer coisa, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, falou e fui!